Ora, alguém poderia perguntar: qual tipo de relacionamento que você tem com o Senhor Jesus Cristo? Você já parou por um instante para refletir sobre isso? Talvez você vai perceber que o seu relacionamento seja um relacionamento descompromissado com Cristo. Você se encontra com Cristo de vez em quando, você conversa com Cristo de vez em quando, você gosta de Cristo, mas você não tem um compromisso ainda muito sério com Ele. Talvez o teu relacionamento seja um pouco mais profundo do que isso. Você tem uma profunda admiração por Jesus. Você sente uma profunda simpatia por quem é Jesus. Você gosta de Jesus. Mas ainda assim existem outras coisas que atrapalham esse relacionamento. Você não é capaz de renunciar a certas coisas. Ele não é o primeiro lugar, de fato e de verdade, na sua vida. Ou quem sabe, talvez o seu relacionamento com Jesus seja um relacionamento utilitarista. Você acredita que Jesus tem poder para mudar a tua família, mudar a tua saúde, mudar a tua vida. Então, na realidade, você busca Jesus apenas para que Ele te sirva. Quando Ele não te serve, você se afasta. Vejam, o problema de todos esses tipos de relacionamento com Jesus, por mais amistosos que eles sejam, é que eles não são suficientes para salvação. Jesus quer ser o teu dono. Jesus quer ser o teu Senhor. Jesus quer que você, de coração, se consagre a Ele como servo dEle. Ou Ele não quer ter nada a ver com você. É tudo ou nada. Esse texto nos mostra que Jesus exige esse nível de compromisso. Vejam que quando Jesus começa o seu ministério, e ele começa o seu ministério na região da Galileia, o versículo 14 diz que a sua fama correu por toda aquela região. O versículo 15 nos diz que Jesus estava sendo elogiado por todos. As pessoas estavam muito empolgadas com Jesus. Assim que Jesus começa o seu ministério, ele se torna o assunto de toda aquela região de Israel. Todo mundo fala dele, todo mundo quer ver Jesus, todo mundo quer ter uma parte no ministério e receber alguma coisa de Jesus. E aí então, depois de atuar no seu ministério na cidade de Cafarnaum e em outras cidades na Galileia, Jesus Cristo vai para a cidade onde ele havia gastado seus anos de infância, adolescência e início da juventude. Jesus Cristo vai para Nazaré. E as pessoas de Nazaré conheciam Jesus desde muito cedo. Jesus era o filho de José. Todos conheciam ele. E agora, depois de fazer fama fora da cidade, Jesus Cristo volta para a sua cidade de infância. E o texto nos diz que ele vai a uma sinagoga. E ele lê o profeta Isaías. Verso 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. A profecia diz que o Espírito Santo está sobre ele e o ungiu, o separou para cumprir essa sublime missão. Primeiro ele veio para evangelizar os pobres. E os pobres não são apenas os desprovidos de bens materiais, mas os pobres que, não importando a sua condição social, reconhecem a sua total falência espiritual e desesperadamente se apegam, se agarram, recorrem à rica graça de Deus. Segundo, ele veio para proclamar libertação aos cativos.
O ser humano, não importa a sua condição política, econômica, social, ele é prisioneiro da carne, do mundo e do diabo. Ele não pode libertar a si mesmo, ele precisa ser liberto, e Jesus é o libertador. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e aqueles que o conhecem verdadeiramente são livres. Terceiro, ele veio para restaurar a vista aos cegos. Jesus não apenas curou os cegos, dando-lhes visão para verem as maravilhas da criação, mas também abriu os olhos dos cegos espirituais para verem as maravilhas da graça de Deus. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, mas Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que ilumina a todo homem, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O homem natural não consegue ver as maravilhas da lei de Deus. Só Jesus pode tirar as vendas dos olhos e arrancar o homem do império das trevas e o transportar para o reino do Filho do seu amor. Só Ele pode fazer isso. Quarto, Ele veio para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que quer dizer isso? Para compreender esse texto, precisamos nos lembrar de Levítico 25. O ano aceitável faz referência ao ano do jubileu, instituído por Moisés. Naquele tempo, muitas pessoas se tornavam escravas por contrair dívidas. Então, no ano do jubileu, a sua dívida seria perdoada. É aquele ano em que todos os escravos deveriam ser libertos. Apregoar o ano aceitável do Senhor é como tocar uma trombeta insistentemente, dizendo: você que era escravo, agora é livre. Em Cristo, você é livre. Não apenas mais um ano específico, mas um momento na história em que Cristo veio ao mundo. Ele sofreu, ele foi cuspido, humilhado, chicoteado, crucificado, e na cruz ele disse: está consumado. O teu pecado foi perdoado, já nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. E tendo fechado o livro, verso 20... devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus deixa claro que ele é o cumprimento daquela profecia de Isaías. O próprio Jesus claramente se apresenta como Messias para eles naquele dia. E o versículo 22 nos diz que todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que saíam dos seus lábios. E eles então perguntavam: mas esse não é o filho de José? Vejam, irmãos, que nesse momento em diante, a incredulidade deles vai ser revelada. Vejam que o próprio Jesus revela parte das coisas ocultas do coração deles, quando ele diz, no versículo 23, disse-lhe Jesus, sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. O que é impressionante nesse texto é que, da parte do povo, diante de tudo que Jesus estava, tudo que estava acontecendo, eram palmas para Jesus. Todos estavam empolgados com Jesus, todos estavam dando testemunho de Jesus, todos estavam maravilhados com Jesus. Mas Jesus sabia que eles não tinham reconhecido a sua verdadeira identidade como Deus e Senhor da vida deles. Então Jesus começa a provocá-los,
Jesus começa a trazer à tona, a revelar aquilo que verdadeiramente estava no coração deles. E Jesus faz isso por meio de 2 provérbios da época. O primeiro é: médico, cura-te a ti mesmo. É mais ou menos a mesma coisa de dizer: você é muito bom para os outros, mas aqui na sua própria casa você não é tão bom. Você é médico para os outros, mas e aqui? Cadê os teus milagres aqui em Nazaré? Cadê todo esse poder? Cadê todas essas coisas? Mas percebam, irmãos, que eles ainda não tinham dito isso. É Jesus quem antecipa uma reação que eles teriam depois. Porque Jesus conhece o coração. E Jesus conhece o futuro. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Ou seja, eles sabiam o que Jesus tinha feito fora. E, na verdade, o grande interesse deles é que eles queriam receber de Jesus. Eles queriam milagres, eles queriam manifestação de poder, eles queriam um espetáculo, mas Jesus não estava ali para dar show. Se Jesus estivesse interessado em palmas, em fãs, ele faria. Mas Jesus quer discípulos, Jesus quer servos, Jesus quer pessoas que digam: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus quer pessoas que digam: a minha vida está totalmente entregue ao teu dispor, em tuas mãos. Faze como bem queres. Infelizmente, irmãos, hoje no Brasil, nós temos milhares de igrejas cheias de pessoas que não têm um relacionamento verdadeiro com Jesus. Nós somos um país de maioria cristã e um dos países mais corruptos do mundo. Nós somos um país cheio de cristianismo nominal e um dos países mais imorais do mundo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas têm um relacionamento apenas de simpatia. Elas sentem uma simpatia por Jesus. Eles sentem uma admiração por Jesus. Eles enchem igrejas querendo receber bênçãos de Jesus. Mas poucos estão verdadeiramente interessados em Jesus. Irmãos, a melhor coisa que Jesus tem para dar não são bênçãos, mas a si mesmo. E Ele se deu por nós no madeiro. Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos deu vida abundante e eterna. Portanto, saiba, Jesus vai testar você, a fim de ver qual tipo de relacionamento que você está querendo estabelecer com Ele. Jesus vai testar você, a fim de ver se a tua agenda, se a tua vontade, se os teus objetivos, se os teus planos são compatíveis com os dele. E Jesus continua, Jesus vai testá-los ainda mais. Verso 24. E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Esse era um ditado da sua época. E infelizmente, irmãos, é verdade ainda hoje. Nós temos o péssimo costume de estimar muitos de fora e não valorizar a prata da casa. Isso acontece na igreja, seja com pastores, com oficiais. Isso acontece no trabalho. Isso acontece até mesmo dentro de casa, com a própria família. É curioso porque, aparentemente, eles haviam honrado Jesus. Eles tinham falado bem de Jesus. Eles estavam dando testemunho de Jesus. Eles estavam maravilhados com a palavra de Jesus.
Mas o tipo de honra que Jesus quer não é que você apenas fale bem dele, mas que você tenha um relacionamento verdadeiro com ele. Não adianta você querer um relacionamento sem muito compromisso com Jesus. Ou você se torna servo dele, ou você reconhece Jesus como Senhor, como Deus, como Senhor da tua vida, ou você submete todas as outras coisas, pessoas e interesses debaixo do senhorio de Cristo, ou você não honra. É assim que Jesus diz que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Porque o tipo de honra que eles estavam querendo dedicar a ele não era o tipo de honra que ele merece. Talvez alguns queriam tratá-lo bem, como um profeta, como alguém importante, talvez. Mas ele queria ser tratado como de fato ele é, como Deus, como Senhor. E é assim que Jesus traz essa ilustração que vem lá de 1 Reis, capítulo 17, quando ele diz a partir do verso 25: Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi em Elias enviado, senão a viúva de Sarepta de Sidom. O profeta Elias havia orado para que não chovesse, e Deus havia mandado uma estiagem terrível de 3 anos e meio sobre Israel. E é evidente que as pessoas mais pobres daquela cultura, em uma estiagem de 3 anos e meio, passaram por muitas dificuldades. E dentre elas, muitas viúvas, muitas pessoas necessitadas. Então Jesus provoca os nazarenos e diz para eles: e o profeta Elias não cuidou de nenhuma viúva de Israel, mas sim de uma viúva gentílica, de uma viúva que não era parte do povo de Deus, de uma viúva de Sarepta. Foi para ela que Deus mandou o ministério do profeta Elias, pois nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Elias não era respeitado em Israel. A coisa que o rei de Israel mais queria fazer era destruir o profeta Elias. O rei e a sua terrível rainha Jezabel haviam matado vários outros profetas. E Jesus então cita um outro evento da história de Israel no versículo 27, ele diz: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado senão Naamã, o sírio. Agora nós temos um outro profeta, profeta Eliseu, aquele que sucedeu o profeta Elias. E o profeta Eliseu também não curou leprosos de Israel, mas curou o comandante do exército que oprimia Israel. Um homem que tinha uma escrava israelita na sua própria casa. E foi este homem que foi curado pelo ministério do profeta Eliseu. Matthew Henry disse: apenas o Ciro recebeu o milagre, porque ninguém além dele teve fé para se apresentar ao profeta para receber a cura. O próprio Cristo encontrou uma fé maior entre os gentios do que em Israel. Jesus estava deixando claro para aquele povo: ou vocês me recebem como Senhor, ou vocês me recebem como Deus, ou eu vou desprezar vocês e vou buscar aqueles que de fato me recebam como Deus. O objetivo dessa provocação de Jesus aos nazarenos era que Jesus estava testando o nível de compromisso que eles queriam ter com ele. Se eles queriam de fato se colocar debaixo do senhorio dele. E a resposta deles foi a seguinte, verso 28, veja comigo. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira.
Interessante, não é? As mesmas pessoas que o estavam elogiando, as mesmas pessoas que aumentaram a fama de Jesus, as mesmas pessoas que estavam dando testemunho de Jesus, as mesmas pessoas que estavam maravilhadas com as palavras cheias de graça de Jesus, agora se encheram de ira. E isso também acontece conosco, irmãos. Quando precisamos dizer uma verdade dura a alguém que ela não quer ouvir. Quando pregamos o Evangelho, quando falamos a verdade do Evangelho, aquilo que o mundo precisa ouvir e não aquilo que eles gostariam de ouvir, muitas vezes seremos rejeitados, assim como o nosso Redentor. Enquanto era graça, eles estavam querendo. Mas quando eles entenderam que a graça implicava em Jesus ser Senhor da vida deles, eles ficaram cheios de ira contra Jesus. E eles agiram com base nessa ira. Verso 29 nos diz: e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Meus irmãos, eles ficaram tão cegos pela ira, eles ficaram com tanta raiva de Jesus depois de ouvir aquelas verdades duras, que eles agarraram Jesus e à força o levaram em cima de um precipício para de lá o atirarem abaixo. No entanto, o versículo 30 nos diz: Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Sabe por quê? Porque Jesus é Senhor. E ainda não era chegada a sua hora. Em João 10, ele mesmo disse: a minha vida ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. E o que Jesus fez? Jesus revelou as partes mais profundas do coração daquelas pessoas. Ele mostrou que toda aquela simpatia por Jesus, aquela admiração por Jesus, aquela aparente fé por Jesus, era tudo superficial. Jesus, de fato e em verdade, não era Senhor da vida deles. E quando Jesus falou para eles verdades do coração deles, eles quiseram destruí-lo, matá-lo. E a pergunta que nós precisamos nos fazer hoje, irmãos, é: e nós? E você? O que você vai fazer com Jesus? Ou o que você tem feito com Jesus? Será que a sua declaração de fé é muito bonita? Você diz que crê em Jesus, mas na prática você anda muito distante dele. Você tem andado por caminhos que não agradam a ele. Você não tem tido um compromisso sério com ele. Será que você busca Jesus somente quando você precisa? E na hora que você não precisa, você o coloca dentro de uma gaveta, fecha e vive a sua vida do seu jeito? Escute, filho. Jesus quer ser o dono da tua vida. Jesus quer ser o Senhor de todas as áreas da tua vida. Jesus não aceita que você o troque por nada. Jesus não aceita que você busque outros refúgios, outros lugares de segurança, que você tenha outros amores maiores do que o amor que você deve ter por Ele. Hoje Jesus te chama a esse tipo de relacionamento profundo, radical, é tudo ou nada.
Ele mesmo disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Feche os seus olhos e vamos orar.